Novamente, a justiça brasileira como protagonista política. É impressionante isso, né? Impressionante como nós temos um juiz que aparece mais do que os jogadores, né? Quando se trata de uma disputa. É aquele jogo de futebol que fica chato, né? Quando o juiz só quer aparecer. Pois bem, é mais ou menos o que a gente vê no judiciário, e com decisões absolutamente espantosas, como a de ontem, embora não tenha surpreendido, a decisão de ontem à noite do ministro corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, que aliás foi nomeado pelo ex-presidente Lula para censurar a exibição de imagens do presidente da República discursando na Assembleia, na abertura da 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas. O ministro alegou que é preciso ter isonomia e que, portanto, como outros candidatos não estavam lá na cabeça do ministro, é assim, para que o Bolsonaro pudesse exibir as imagens, todos os outros candidatos a presidente também tinham que estar lá fazendo discurso na ONU, né? Eu acho que é isso, fica isso muito claro, muito implícito ali, mais claro na decisão do ministro, né? O ministro decide novamente, né, em desfavor do presidente, que é rival daquele que o nomeou para o cargo, né, de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Essa coisa aí, Thaís, Sônia, me fez lembrar anos atrás a história de não faz muito tempo não, viu? A história de um juiz que, depois de prejudicar gravemente o time do Botafogo, eu sou botafoguense, não esqueço disso, depois de prejudicar gravemente o time do Botafogo num jogo decisivo contra o Flamengo, deixando de marcar pênaltis, marcando pênaltis que não existia, anulando gols legítimos, enfim, um inferno. O cara entrou em campo decidido a fazer do Flamengo campeão mais uma vez. Pois bem, na noite do mesmo dia, ele foi fotografado usando uma camisa do Flamengo num boteco perto de casa, comemorando o título que ele garantiu. A gente olha para alguns magistrados no Brasil e percebe que por debaixo daquela toga tem camisas de colorações bem conhecidas, né? E foi mais ou menos isso que a gente assistiu ontem mais uma vez, porque afinal de contas a alegação não se sustenta. Como assim? É um presidente da República, ele está no exercício das suas funções. Ontem o presidente da República assinou uma lei, lá, uma medida em que favorece a empregabilidade, né, a geração de empregos para mulheres. Aí o que é que o ministro vai proibir isso também? O presidente, para aparecer em algum ato que favoreça mulheres, tem que usar saias? Ou por outra, uma candidata mulher não pode falar da sua condição feminina por ser mulher e, portanto, por uma questão de isonomia, porque afinal de contas os homens não usam saias, nem são mulheres. É um raciocínio tortuoso, né, da Justiça Eleitoral para favorecer um dos candidatos. Não por acaso, também ontem o Tribunal Superior Eleitoral não considerou propaganda eleitoral negativa e antecipada discursos do ex-presidente Lula, em que isso foram discursos realizados no Nordeste, no Recife, em Campina Grande, tem gravações disso, etc., em que o PL pediu que fosse caracterizada ali a propaganda eleitoral antecipada em negativa. Nesses locais, o ex-presidente Lula xingou o atual presidente de tudo, né? De genocida, assassino, fascista, miliciano, enfim. E aí, nesse caso aí, relatado não por acaso pela ministra Carmen Lúcia, também nomeada pelo ex-presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, ela acabou, liderando uma decisão que não, imagina, isso aí, se fosse considerar isso propaganda negativa, aí o Tribunal Superior Eleitoral estaria incorrendo no desrespeito ao direito constitucional de liberdade de expressão. Ou seja, aí vale, a liberdade de expressão nesse caso aí é válida, né, quando se trata de defender os interesses políticos aos quais estão ligados alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior
eleitoral. Ontem, por falar em tribunal, só para encerrar essa coisa desse protagonismo político, ontem o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, apresentou um novo pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, e que também, como a gente sabe, é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O senador Lazier Martins alegou que há uma sistemática, alegou que o ministro sistemática e reiteradamente abusa do cargo e das funções que exerce, cometendo inúmeras vezes os crimes de responsabilidade. Ele enumera uma série de atitudes do comportamento do ministro Alexandre de Moraes para embasar o seu pedido de impeachment. É preciso lembrar que esse é mais um, né? Já são quase 70 pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que simplesmente não tramitam, não andam, não vão direto para a gaveta e é trancado a 7 chaves pelo presidente do Senado Federal. Mas o ministro Alexandre de Moraes é o campeoníssimo, é o ministro que tem o maior número de pedidos de impeachment lá no Senado Federal, que é a única casa legislativa que pode fazer isso, que pode promover o impedimento do ministro. Lazier Martins disse que Alexandre de Moraes instaurou, entre as coisas que ele listou, né, entre os abusos cometidos pelo Alexandre de Moraes, está a instauração de um inquérito contra o presidente da República sem objeto definido. Ele foi indicado responsável por ações, desobedecendo, portanto, o critério da distribuição livre de processos, aquele sorteio. Ele simplesmente atropelou isso e assumiu ali o comando de ações ilegalmente. Ele também atua em casos que não são de atribuição do Supremo Tribunal Federal, além de haver proferido decisões que violam a liberdade de expressão e o sentimento acusatório e o sistema acusatório brasileiro. Enfim, é mais um daqueles pedidos que vale mais pela intenção do que enfim, pela sua viabilidade.